E aí pessoal, beleza? Eu sou o Cauã do canal Plasma Technologies e hoje eu vou falar um pouco sobre a bobina de Tesla do tipo Slayer. No YouTube BR você acha pouco conteúdo sobre bobina de Tesla, então acaba que a galera do BR, quando vai fazer uma bobina, tem que recorrer aos conteúdos dos gringos, né? E acaba que é meio difícil de compreender porque a maioria não sabe inglês, ou então os vídeos não são muito completos, né? Então eu vou estar me disponibilizando a ajudar quem quiser fazer uma, né? Pode estar entrando em contato comigo ou pelos comentários aqui do vídeo, ou pelo Instagram, Plasma Technologies, vou deixar aí na descrição. Então vamos entender primeiro o que é uma bobina de Tesla. A bobina de Tesla ela foi criada lá por meados de 1890 por Nikola Tesla. Ele tinha o objetivo de transmitir energia sem fios. E a bobina de Tesla ela é basicamente um transformador ressonante com núcleo de ar. Como vocês podem ver, a gente não tem um núcleo ferroso como nos transformadores convencionais. Vou retirar a secundária aqui. Essa aqui que eu estou retirando é a bobina secundária. Essa preta ali é a bobina primária, certo? Assim como no transformador convencional. Porém, é núcleo de ar, né? Não tem meio que um núcleo de ferro ali. Então, ela funciona dessa forma. Nós vamos ter ali o MOSFET, que vai fazer a oscilação e tal. Vamos ver um pouquinho aqui do circuito. Então, no circuito nós temos aqui um diodo retificador. Para esse diodo, eu gosto de utilizar esses diodos... Eita, foco aqui. Diodo Schottky. É aqueles diodos que você acha em fonte de PC normalmente tem bastante. Esse diodo aqui ele é bom porque você consegue colocar ele no dissipador, ele não vai esquentar tanto, né? Depois do diodo, a gente tem um capacitor. Esse capacitor ele é meio que um desacoplamento. Não é bem capacitor de filtro, porque a capacitância é realmente bem baixa. Como vocês podem ver, é um micro, né? Eu gosto de usar capacitor MKP, porque ele é próprio para alta frequência. Esse tipo aqui é MKP, esse também. Você pode estar usando poliéster, porém eu não aconselho muito você usar poliéster ou outro tipo de material, porque ele pode acabar esquentando por conta da frequência. Os resistores você pode usar de 5 watts, até 3 watts eu acho que suporta. Um potenciômetro de 10K. Esses capacitores aqui você pode estar usando de poliéster, tá? Esses outros aqui não tem problema. O MOSFET. O MOSFET eu utilizo um IRFP 260. Ele é um chininha, porém ele é um chininha original, tá? Então toma cuidado, não vai usar componente falsificado, porque vai dar merda, quase certeza, cara. Tem que ser um componente bom. Você pode usar desses TO220 também. Mas aí você tem que ver as configurações dele, né? Se ele vai suportar e tal. Normalmente eles são bem mais fracos. Então eu gosto de usar TO247 que é mais potente. Aqui no circuito a gente tem o trafo de alimentação. Ele é entre 220, sai aproximadamente 70 volts. Passa pelo diodo. É um diodo Schottky, igual aquele que eu mostrei ali, parecido. TO220. E vai aqui para o circuito. Aqui nós temos o MOSFET. Essa gambiarra que eu fiz ali com o conector é só por preguiça mesmo, que eu não quis soldar ali, eu coloquei meio que direto no coletor dele, né? Mas você pode soldar. Então vamos ver como é que funciona o circuito aqui. Primeiro, vai entrar a tensão alternada. Ela vai passar pelo diodo, vai retificar. É uma retificação de meia onda. Vai passar pelo capacitor, que é de 1 micro, um capacitor de desacoplamento. Mas por que a gente usa um capacitor de valor tão baixo, né? É justamente para ter um ripple bem alto, porque com ripple alto, vocês vão ver depois quando eu ligar a bobina, que o raio ele fica bem espalhado, sabe? Ele não vai ficar um raio pequenininho, ele fica bem espalhado e grande. Depois aqui nós temos um divisor de tensão, que é para quando o potenciômetro meio que estiver no limite, não ficar meio que em curto, né? O positivo e negativo. E aqui está o carinha, que pode te dar muito problema se você não souber regular ele direito, o potenciômetro. Por quê? O potenciômetro é onde você vai liberar a tensão para o gate. E a tensão para o gate normalmente é entre, acho que 16 a 20 volts, é coisa pouca. Então, se você ultrapassar muito o ponto do potenciômetro, primeiro, os raios vão começar a fazer uns estralos bem estranhos. Depois eu vou mostrar ali ela funcionando, vocês vão ver. E, cara, quando começar a fazer esses estralos, é sinal que está dando bosta. Então você tem que voltar um pouquinho ele. Se você persistir, vai queimar teu MOSFET.
Aqui nós temos quase que uma rede Zobel, é um circuitinho de proteção aqui, resistor e capacitor. Proteção, proteção. O resistor de 10R ali é onde vai conectado a parte de baixo da secundária, tá? Ela não é como nas SGTCs, que vai aterrada, ela tem que ir conectada no circuito. Por que ela tem que ir conectada no circuito? Porque o MOSFET ele precisa de um sinal, ele precisa de uma amostra do sinal da bobina para poder funcionar. Isso se chama feedback. Então, sem o feedback não vai funcionar. O resistor de 10R é só meio que para dar uma barrada na corrente que vem para o gate do MOSFET e não acabar queimando. Bora dar uma analisada aqui no circuito agora. Aqui nós temos a entrada de alimentação, 220 volts, um interruptorzinho. Esse cabo aqui é cabo de fonte de PC. Aqui nós temos o transformador, aqui o código dele. Era um transformador de som, daqueles mini system, foi retirado de um daqueles sons. A saída dele, que eu utilizo aqui, é de 70 volts. Ele tem saída de 50, de 30, de 20 também. Mas eu uso de 70, que foi a que deu o melhor resultado. Caso você não encontre um transformador desse tipo, você pode estar usando um transformador de micro-ondas com o secundário modificado. Você vai arrancar o secundário dele, tem que tomar cuidado porque é muito perigoso isso aqui, quando ele está com o enrolamento original, porque a tensão é 2100 volts e tem praticamente meio ampere ali. Então é mais do que o suficiente para matar uma pessoa. Então tem que ter muito cuidado, evita ficar brincando com isso porque é muito perigoso. Aí depois que você retira o secundário, né, você enrola aqui mais ou menos umas 50 voltas. Eu utilizei fio de 1 milímetro. Esse fio é daqueles fios paralelos, sabe, que usa para fazer extensão. Eu cortei ele no meio, enrolei, emendei depois e terminei aqui o enrolamento. Eu fiz um tap de 10 volts para acionar a ventoinha e aqui a saída de 50 volts. Eu lembro que na época que eu utilizava ele na bobina, dava mais ou menos uns 20 centímetros de raio. Então dá um resultado muito bom. A diferença que teve com 70 volts foi pouca, aumentou só 4 centímetros de raio. Mas eu gosto mais desse trafo aqui porque ele esquenta bem menos. Esse transformador de micro-ondas ele é utilizado a variável muito baixa. Então o bicho esquenta com força, viu? 10 minutos ligado ele vai estar fervendo. Esse dali ele já esquenta bem pouquinho, coisa besta. Aqui na saída dele, 70 volts, vai para o diodo Schottky, que vai fazer a retificação de meia onda. Eu não lembro o código dele aqui, mas você pode usar qualquer diodo Schottky, tá? Absolutamente qualquer um vai funcionar. Uma coisa que eu fiz, deixa eu mostrar ali. Eu uni os dois terminais das extremidades, porque o diodo Schottky ele é meio que dois diodos no encapsulamento, né? Então fazendo dessa forma ali, eu coloquei eles meio que em paralelo, então ficou mais resistente. Coloquei num dissipadorzinho, acho que era dissipador que tem placa-mãe. Depois aqui do diodo sai o fio positivo, que vai aqui para o circuito, passa pelo fusível lá atrás, passa pelo capacitor de desacoplamento de 1 microfarad. Aqui nós temos os resistores do circuito, capacitores, enfim, você pode ver que não tem muito segredo, né? Capacitor de poliéster mesmo, resistor ali normal, nada demais. O potenciômetro de 10K, onde vai ser feito o ajuste da tensão que vai para o gate. Depois, quando eu for ligar a bobina, eu vou mostrar como é que você faz para ajustar. Tem que ter muito cuidado, senão pode queimar teu circuito. Esse fiozinho aqui, ele vem aqui por debaixo da base. Deixa eu ver se eu consigo gravar ali, ó. Ele vai naquele parafuso. E esse parafuso, ele vem aqui no meio, onde a gente vai rosquear a bobina secundária, que é a parte de baixo dela, tá? Que é a parte do feedback. Temos esses 3 fios aqui. Esses 3 fios vão vir para o MOSFET. Eu utilizei um dissipador de processador de PC, tá? Com a ventoinha. Ele dá conta, é um dissipador bem daqueles bem vagabundinho mesmo, bem pequeno, mas o circuito não esquenta tanto. Porém, eu aconselho você utilizar pelo menos um desse aqui, senão vai que, né, pode acabar queimando. Esse conector ali, ó, é o que vai para a bobina primária. Eu utilizei ele só para não ter que soldar aqui, porque caso queimar eu posso só desrosquear ali, eu só preciso soldar esse. Não tem problema você soldar também não. Vamos falar da bobina primária agora.
por que diabos que tem esse tanto de fio, né? Então, esse fio que eu utilizei aqui foi fio daqueles cabos de... Esqueci o nome daquele cabo. Aquele cabo que tem a cabecinha azul, sabe? De computador. Eu não lembro o nome dele. Mas enfim, aquele cabinho que tem aquele conector azul. Vocês vão saber aí qual que é. Ele tem um monte de fiozinho lá dentro. O que que eu fiz? Eu abri aquele tanto de fiozinho, juntei tudo. Juntei os 3 cabos juntos, tá? Enrolei aqui 4 voltas com esses 3 fios. Mas por que que eu usei 3 fios? Como vocês podem ver, utilizando 3 fios ficou meio que uma primária bem grande. E isso faz com que meio que tenha uma indução maior. A indução da primária daquela forma, ela vai abranger uma parte maior da secundária. Então a gente tem um aproveitamento melhor da energia. Então o raio fica maior. A gente aproveita melhor a energia do circuito. Aí aqui na ponta eu utilizei um fio de 2,5 mesmo. Só aqui que eu coloquei esse tanto de fio. Só para, como eu expliquei, né, tem uma área maior ali de campo. Aqui é fio de 2,5 mesmo. Uma coisa que eu vou falar aqui que vocês têm que tomar cuidado também. No sentido das suas bobinas. Por exemplo, essa bobina aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Foi enrolada aqui, ó, para a direita. Então, a bobina primária, ela tem que ser enrolada para a esquerda. A bobina sempre tem que ser enrolada ao contrário, as duas. Sempre ao contrário. Para poder funcionar. Se não enrolar ao contrário, for no mesmo sentido, não vai funcionar bem. Na verdade, nem funciona, né? Aí, o fio de baixo do enrolamento, do início do enrolamento, sempre vai vir ao dreno do seu MOSFET. Tipo o coletor dele, né? Que é o terminal do meio. Isso é meio que regra, sabe? O fio de baixo sempre vai vir no dreno. E o fio de cima vai vir pro positivo. Antes de colocar para funcionar, eu vou falar sobre a parte superior aqui da bobina, que eu acho que eu não falei. Eu utilizei cap aqui para tampar o tubo, tá? Aí eu pintei de preto, cortei metade dele. Aqui em cima eu usei um disco de HD, tá? Meio que serviu como toroide, que é a carga superior, né, da bobina. E um parafusinho aqui para poder sair o raio. O fio daqui de dentro ele passa lá por dentro e passa pelo parafuso, beleza? Muitas bobinas, SGTC, SSTC, DR e SSTC, utilizam esse tipo de toroide. E funciona muito bem. Um toroide feito com duto, tá, de alumínio. Porém, para esse tipo de bobina aqui, eu não gostei do resultado. Na verdade, forçou ela muito, forçou pra caramba, tanto que o fusível de 10 amperes tinha chegado a estourar. Então, força muito e o raio diminuiu o tamanho. Então, não vale a pena você usar aquele tipo de toroide, não. O que deu o melhor resultado foi um simples pedaço de alumínio, né, que é o disco. Vou falar também sobre a especificação da bobina. Ela é um cano de 100, tá? Cano de esgoto mesmo. E eu enrolei 800 e poucas voltas aí com fio 32. E depois, ó, deixa eu ver se a câmera pega. Foi envernizado. O verniz, ele não protege, tipo, para alta tensão. O verniz, ele é mais para uma proteção contra dano físico, sabe? Tipo, a bobina ralar, essas coisas. O suporte aqui da bobina primária é um cano de 150. Aqui tá as especificações, aqui a bobina secundária. Bobina primária, 4 voltas. Já está ligada na tomada. Uma coisa que tem que ter cuidado é com a interferência que ela gera, tanto que ela acende lâmpada e tal, sai esse raiozão, mas ela tem um campo elétrico muito forte, isso causa interferência em eletrônicos, então tem que ter cuidado com o teu celular, porque pode dar interferência, inclusive aí na filmagem, pode ser que dê interferência na filmagem, tá? Então, se o raio ficar meio distorcido, é por causa da interferência dela, beleza? Então, bora ligar. Vocês viram ali que já começou a dar interferência, né? Tanto que o raio meio que começou a sumir da imagem. Isso é efeito do campo elétrico dela. Na verdade, o raio ainda estava ali, mas só bugou a imagem mesmo. Beleza? Vocês viram que o raio dá mais ou menos 20 e poucos centímetros aqui, né? Dá mais de um palmo. Uma coisa. Posso tocar nesse raio? Se eu tocar nesse raio, eu vou morrer? Então,
A frequência que ela trabalha é muito alta. Ela trabalha a mais ou menos 130 kHz, uma frequência bem alta. Então, quando você toca a mão nesse raio, na verdade você nem sente choque. Mas não estou falando de você colocar a mão não, tá? É só o teste que eu fiz. Mas se você colocar a mão aqui no raio, você não sente choque. O que ela vai fazer é dar umas queimaduras, pequenas queimaduras na sua mão. Vai ficar um cheiro de queimado ruim, sabe? Mas ela não dá choque. Beleza? Então, como eu havia dito, vamos ver como é que a gente faz para regular o potenciômetro, né? Primeiro, quando você fizer a sua bobina, você vai deixar ele zerado, beleza? Zerou. Quando zera, não dá nada. Não dá nada. Tanto que eu vou colocar aqui o amperímetro, não vai nem ter consumo. Ó, tá aqui o amperímetro. Liguei. Deu praticamente nada de consumo. Vamos mexer um pouquinho aqui no potenciômetro, ó. Levei ele um pouquinho à frente. Ó, já começou a sair um raio, porém ele não está no tamanho ideal. Vamos aumentar um pouquinho. Ó, começou a ficar grande. Vamos mexer mais um pouco. Esse barulho é o barulho da morte. Quando começar a fazer esse barulho, significa que você passou do ponto aqui do potenciômetro. Você tem que voltar. Esse barulho significa que o MOSFET está chegando na tensão de limite do gate dele. Ou já passou da tensão, né? Então ele está prestes a queimar. Quando acontecer isso, você tem que pegar e voltar um pouquinho, tá? Bora dar uma olhada agora no consumo da bobina em 70 volts. Espero que não dê muita interferência aqui no celular. 70 volts, bora ver. Ó, vocês viram que dá algo em torno aí de 5 amperes, 5 amperes e meio, certo? O potenciômetro aqui já está no ponto certo, já está regulado. Então, não precisa mais mexer em nada. Depois que você fizer isso, sua bobina já vai estar funcionando normalmente, não precisa mais mexer em nada. Bora ver como é que ela fica funcionando agora com a lâmpada perto, né? Como eu disse, ela gera um campo elétrico forte, que acende lâmpada e tal, dá interferência. Bora ver agora. Tô aqui com a lâmpada, bora ligar ela. Acho que vocês perceberam, né, que deu uma boa interferência na imagem. Tanto que o raio chegou meio que a desaparecer enquanto eu gravava, né? Isso daí é efeito do campo elétrico, tá? Então tem que tomar cuidado, como eu disse, com o celular perto aí. Então vocês viram que dá um efeito aí bem da hora com a lâmpada, né? É um projeto bem interessante para você apresentar numa feira de ciências da sua escola, por exemplo. Tomem cuidado, crianças. Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre a bobina de Tesla do tipo Slayer, beleza? Claro, não deu para explicar tudo porque é muita coisa, né? E o vídeo ia ficar muito extenso. Mas quem quiser realmente fazer uma dessa, me chama no Instagram ou no Facebook. Eu vou estar deixando aí os nomes aí na descrição, que eu vou estar auxiliando vocês a fazerem uma, beleza? Então é isso, tamo junto. Valeu, deixa o like aí no vídeo, se inscreva, tamo junto.